Bom, hoje vamos falar das relações ecológicas, chamadas muitas vezes também de simbioses. Só que simbiose é um caso particular de relação ecológica que representa aí indivíduos que vivem ali juntos. Só que tem simbioses que às vezes há uma troca de favores entre os indivíduos das diferentes espécies, outras vezes essa simbiose traz prejuízo para alguns desses indivíduos, tá bom? Bom, então a gente começa essa aula com um exemplo aí de típico Dice de que en uma el agua la relação muerte le ronda ecológica, y su tá? instinto no le Caracterizada pelo engaña. predatismo. Então você vê aí, por exemplo, o Lo crocodilo consiguió. tentando, o predador tentando aí atacar sua presa aí, Ha que superado. é a zebra. Então veja a Dice diferença que en que el agua la faz muerte le ronda y su alguns instinto segundos no para a le vida engaña. dessa zebra aí. Que por pouquinho tempo ela não foi Lo consiguió. capturada aí pelo crocodilo. Então o predatismo Ha exemplificado aí superado. nesse vídeo, ele representa aí uma relação ecológica. As relações ecológicas vão representar aí a interação entre diversos organismos que compõem aí uma comunidade biológica, tá? Uma biocinose, tá bom? E elas são classificadas em intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecífica é quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica quando ocorre entre indivíduos de diferentes espécies. E ela também é classificada em harmônica e desarmônica. Harmônica é aquela relação onde ali não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos naquela simbiose, e se houver alguém prejudicado com aquela relação, aí ela é chamada de desarmônica, tá bom? Então, nesse cenário, nós temos relações harmônicas intraespecíficas, como é o caso das colônias e das sociedades, tá? E nós temos as relações harmônicas interespecíficas, como é o caso do mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Prestem atenção nessa notação, ela é mais utilizada nas relações interespecíficas, onde o mais representa o indivíduo que está se beneficiando. Tá? Então, por exemplo, no mutualismo, na protocooperação, você tem aí uma troca de favores onde os dois indivíduos se beneficiam com a relação. Ou um outro tipo de relação harmônica é que tem essa simbologia mais zero, ou seja, esse zero quer dizer neutro. Então você tem uma relação onde o indivíduo se beneficia e o outro, para ele, não fede nem cheira, para ele tanto faz aquela relação ocorrer ou não, então para ele é neutro. Já nós temos as relações desarmônicas, que também podem ser intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, como a competição interespecífica e o canibalismo, ou ela pode ser interespecífica, como é o caso da competição interespecífica, o predatismo, o parasitismo, o amensalismo e o esclavagismo. Perceba aqui a notação, ó. O predatismo ele tem a notação mais menos. Professor, mas mesmo um se beneficiando, essa relação é chamada de desarmônica? Se pelo menos um único indivíduo se prejudicar com aquela ação, ela é desarmônica. Então, no predatismo, ela tem essa simbologia, onde o predador, para ele é positivo e para a presa é negativa a relação. Ou pode ser negativo para ambos, como é o caso da competição interespecífica. E ainda pode ser menos neutro, ou seja, um se prejudica com a relação e o outro fica neutro para ele, aquela relação ecológica, tá bom? Então nós vamos seguir aqui essa sequência, começando aí com as relações
harmônicas intraespecíficas. E aí nós temos a colônia e a sociedade. Tá? Então, a colônia, elas são associações entre indivíduos da mesma espécie, assim como a sociedade, só que a diferença é que na colônia os indivíduos vivem fisicamente presos um ao outro. Acontece, por exemplo, nas colônias de corais, de bactérias, como as streptococcus, na caravela. Já na sociedade, os indivíduos eles são da mesma espécie, só que eles não estão ligados ali fisicamente, anatomicamente, como é o caso das sociedades de insetos, como abelhas, formigas, vespas, tá? Lembrando aí que nessas sociedades você há a divisão aí social em castas, como as rainhas, os zangões e operárias, como eu vou mostrar um pouquinho sobre isso mais na frente. Então, nós temos as colônias e as sociedades, elas podem ainda ser subdivididas. Por exemplo, nós temos a colônia isomórfica, onde todos os indivíduos eles têm a mesma forma. Tá? É o caso, por exemplo, aqui do coral cérebro, que é uma colônia, tá, de corais, tá bom? Que vivem, é colônia porque estão fixos um no outro, tá? E todos os indivíduos têm a mesma forma. Então, é um exemplo aí de uma colônia isomórfica. Nós temos também as colônias heteromórficas, como é o caso, por exemplo, da caravela, que pertence ao gênero Physalia dos quinidários. Aliás, aqui nós temos um grande paradoxo dentro da biologia em considerar a caravela um organismo só, multicelular, ou uma colônia. Tá bom? Então, dentro da biologia, ela é tratada aí, tá, por uma colônia de quinidários do gênero Physalia. Então, você tem aqui no caso da caravela, tá? Aqui a região do flutuador e aqui os 3 tipos de indivíduos, os gonozoides, gastrozoides e os dactilozoides. Os dactilozoides ficam aqui nos tentáculos. Eles são responsáveis pela defesa da colônia. Os gastrozoides eles são responsáveis pela alimentação da colônia. E os gonozoides pela reprodução. Então você vê indivíduos, os gastrozoides, os gonozoides e os dactilozoides, eles têm formas diferentes. Por isso que a colônia ela é chamada de heteromórfica. Nós temos também as sociedades isomórficas, como por exemplo a sociedade humana. É um exemplo de sociedade isomórfica. Lembrando que a sociedade, os indivíduos não são fixos uns aos outros. E a sociedade heteromórfica são essas sociedades que ocorrem com insetos, como por exemplo abelhas, tá? Onde você tem aqui, por exemplo, a divisão de castas, e aí os indivíduos são diferentes. Olha aqui como é a operária, o zangão e a rainha, tá? Que cresce muito mais do que as outras operárias. As operárias são dotadas de ferrão, o zangão não tem ferrão, então elas são diferentes. Cada uma tem um papel diferente aí dentro da sociedade. Aqui operárias alimentando aqui uma futura rainha, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo típico, tá? Aqui operárias alimentando ninfas, aqui operária alimentando a futura rainha, e aqui você tem a diferença entre as 3 castas, por isso que ela é chamada de sociedade heteromórfica, tá bom? Bom, passando agora para as relações harmônicas interespecíficas, nós temos o mutualismo. O mutualismo é uma relação mais, ou seja, onde os indivíduos trocam favores mútuos, tá? E a diferença do mutualismo para a protocooperação, que nós vamos ver mais adiante, que também é uma relação mais, é que o mutualismo ela é uma relação obrigatória. Tá bom? Ela é obrigatória, necessária à sobrevivência dos participantes. E o que isso quer dizer? Que se eu separo eles, eles não sobrevivem. É o caso, por exemplo, dos líquens, mostrado aqui na figura, que são associações entre fungos com cianobactéria ou com algas verdes. Se eu separo esses 2 indivíduos, eles não vivem sozinhos. Principalmente o fungo aí, que forma líquen, ele não vive sem essas algas.
tá bom? Então você tem aí o fungo, que é o C heterotrófico, que tem hifas que absorve os nutrientes para que fornece abrigo para a alga, e a alga, ela, como é o C fotossintético, vai produzir a matéria orgânica para o fungo, tá bom? Até na hora de reproduzir, eles se reproduzem juntos, soltando propágulos chamados de sorédios. Então nós temos também as bacteriorrizas, que são associações, por exemplo, da rizóbio com o feijão, que eu mostrei lá no ciclo do nitrogênio. Tá? A rizóbio, ela fornece nitrogênio para o feijão, e o feijão, tá? Fornece aí, por exemplo, o alimento, porque é o C autótrofo da relação, tá bom? Nós temos aqui a relação, por exemplo, entre herbívoros e protozoários, por exemplo, aqueles que necessitam digerir a celulose. Então, tem alguns protozoários que ajudam aí nesse processo de digestão, por exemplo, em ruminantes. A relação do cupim com o protozoário triconinfa também é um exemplo de mutualismo, onde esses protozoários produzem a celulase para digerir a celulose ingerida por esses herbívoros. Os herbívoros fornecem abrigo e alimento para esses protozoários. Então aqui são exemplos típicos de mutualismo. Nós temos a protocooperação, ela vai se diferenciar do mutualismo por não ser obrigatória, tá? Não é obrigatória. Isso quer dizer o seguinte, que se eu separo esses indivíduos, eles podem viver um do outro. É o caso, por exemplo, nessa imagem aqui, que é esse segundo caso aqui, entre o cervo e o pássaro anu. Esse pássaro anu, ele come aqui ectoparasitas, carrapatos da pelagem desse cervo. Tá bom? Isso aqui pode acontecer com boi também. E esse animal aqui está fornecendo os carrapatos para o pássaro anu. Então, é uma relação de troca mútua de favores. Mas o pássaro e o cervo podem viver um sem o outro. Tá bom? Então, por isso que é um exemplo de protocooperação. Tem um caso, por exemplo, do pagure e a anêmona do mar. Tá? A anêmona do mar, ela vive em cima do caranguejo pagure, que é um caranguejo que, como ele tem uma carapaça frágil, ele utiliza a concha de um molusco. E aí o que acontece? A anêmona do mar, quando se fixa nele, protege ele contra os predadores, porque a anêmona do mar é um quinidário, provoca queimaduras, tem tentáculos. E o pagure fica levando a anêmona do mar para um lado e para o outro. Como a anêmona é fixa, para ela é bom porque ela aumenta, tá, a área de alimentação dela, aumenta o nicho ecológico dela. O pássaro palito e o jacaré também é outro exemplo. O pássaro palito, ele come a carnezinha que fica nos dentes do jacaré, limpando os dentes dele, e o jacaré fornece alimento para o pássaro palito. E a questão, por exemplo, dos insetos polinizadores e as angiospermas. Os insetos ficam levando pólen, ajudando no processo de polinização cruzada, de fecundação cruzada das angiospermas. E as angiospermas fornecem, por exemplo, aí um néctar para esses insetos polinizadores. Então, é um exemplo também aí de protocooperação. A outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo, que é uma relação mais zero, ou seja, onde você tem um indivíduo comensal que se beneficia se alimentando dos restos alimentares do outro, e para o outro não fede nem cheira, como é esse caso clássico aqui, por exemplo, do tubarão e o peixe rêmuro. O peixe rêmuro, ele se alimenta dos restos alimentares aqui do tubarão. Tá? Então, esse aqui é o comensalismo típico, onde o que está em jogo aqui é o alimento. Tá bom? É o caso, por exemplo, dos abutres com os leões, da hiena com os leões, ou seja, os seres comensais se alimentam dos restos alimentares de outro. Tá? Nós temos também micro-organismos comensais no nosso tubo digestório. Tá bom? Cuidado, tem uma relação do tubarão com o peixe piloto, que ela é de protocooperação, porque o peixe piloto ele ajuda
no deslocamento do tubarão, tá? Então tem alguns casos desse de tubarões com peixes que funcionam mais para protocooperação do que para comensalismo, tá bom? E aí nós temos o inquilinismo, que muita gente considera como também sendo um comensalismo. Na realidade é um tipo de comensalismo, só que o que está em jogo aqui, tá? Na relação é o abrigo, tá bom? E não o alimento. Então, quando você tem uma espécie que serve de abrigo para outra, aí você tem um caso clássico de inquilinismo. Esse caso aqui, por exemplo, do peixe fieraster, também chamado de peixe-agulha, e o pepino do mar. Então, o pepino do mar, que é um equinodermo, quando na presença de um predador dele, por exemplo, ali um tubarão passando ali próximo, ele promove aquele evento chamado de evisceração, ele regurgita seus órgãos, seu tubo digestório, para aparecer ali que está em estado de putrefação, tá bom? E aí o peixe fieraster, ele entra para se esconder dentro do pepino do mar, até que o predador vai embora, tá certo? E aí depois ele sai, tá? Então é um caso clássico de inquilinismo. Então o peixe está se beneficiando com a relação. Já por pepino do mar não faz diferença o peixe entrar ou não, não vai fazer diferença para ele. Então é um caso de inquilinismo, tá bom? Existem subtipos de inquilinismo. Por exemplo, quando você tem plantas que vivem em cima de outras plantas, por exemplo, as bromélias que vivem em cima de outras árvores, as orquídeas que vivem em cima de outras árvores, nós chamamos um caso de epifitismo, tá? Daí vem o termo plantas epífitas, são plantas que vivem em cima de outras plantas. Nós temos também casos de epizoísmo, quando você tem, por exemplo, algas, vegetais, algas, que vivem em cima de outros animais. Por exemplo, no bicho preguiça pode formar algumas algas verdes, podem viver em cima do seu corpo. No caso de baleias, por exemplo, pode apresentar algas em cima do seu corpo. Então é um caso de epizoísmo, tem um vegetal vivendo em cima de um animal. E nós temos um inquilinismo ali provisório, né? Que é o caso, por exemplo, da forésia, tá? Um epizoísmo provisório. E a forésia, você tem aí o caso, por exemplo, do carrapicho e um animal, como aqui na imagem aqui com você, né? O cachorrinho aqui está cheio de carrapicho. Então ele está utilizando ali o animal para dispersar aqui as suas sementes, tá? Então o carrapicho aí é um exemplo, um tipo de inquilinismo provisório chamado aí de forésia, tá certo? Bom, nós temos também as relações intraespecíficas do tipo desarmônicas, como é o caso, por exemplo, da competição intraespecífica. Ela vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie, motivada por disputa de território, por alimento, tá? Por companheiro sexual, tá bom? Lembrando aí, como a gente viu na aula anterior, a competição também é um fator que regula aí o tamanho das populações. Então você tem aqui, por exemplo, dois machos disputando aqui uma parceira sexual. Nós temos também o canibalismo, que é quando você tem um indivíduo que se alimenta de outro da mesma espécie. Acontece, por exemplo, com o louva-a-Deus, com a aranha viúva negra, que come o macho após a cópula. Então, aí são casos chamados de canibalismo. É um predatismo dentro da própria espécie. Então, esses são os exemplos de relações desarmônicas do tipo intraespecíficas, certo? E aí nós temos, por último aí, as relações do tipo desarmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. É o caso, por exemplo, da competição interespecífica, agora entre espécies diferentes, tá bom? E elas vão ocorrer aí quando as espécies elas passam a disputar o mesmo nicho ecológico. Lembrando que a competição interespecífica, a simbologia dela é menos, porque
porque numa competição as duas espécies elas saem perdendo, tá bom? Então isso pode acontecer, por exemplo, por disputa de um recurso ambiental, tá? Lembrando que a competição ela também regula o tamanho das populações. Uma das espécies ela ou é extinta ou ela vai ter que emigrar para outra região. E é o que acontece, por exemplo, como efeito colateral das espécies exóticas, que são aquelas espécies introduzidas dentro do ambiente, onde elas passam a causar impacto ou estarem no ambiente que elas não têm um predador natural. E aí na competição com as espécies locais, elas terminam se tornando uma praga. É o caso, por exemplo, do passarinho pardal. O pardal ele foi introduzido, não é da nossa fauna, ele foi introduzido no Brasil, tá? Para se alimentar, aí, por exemplo, de insetos aí, transmissores de doenças. Só que aqui, como ele não tem um predador natural, ao competir com as espécies nativas, ele levou vantagem e aí se tornou aí uma praga, tá? Na verdade é uma praga que espalhou aí por boa parte das cidades brasileiras. Bom, nós temos aqui o exemplo clássico aí do estudo feito pelo Gauss, onde tem o princípio de Gauss, onde ele trabalhou aqui com duas espécies de paramécio, paramécio aurelia e paramécio caudato, que quando passaram a viver no mesmo tubo de ensaio, no mesmo ambiente, ocupando ali o mesmo nicho ecológico, você teve o paramécio aurelia que se manteve no ambiente e o caudato foi extinto. Mas esse aurelia ele também teve uma redução no seu crescimento populacional. Tanto que foi extinto, perdeu, então para ele foi negativo, mas também o aurelia, você vê que ele não tem a mesma curva de crescimento quando ele estava vivendo sozinho, né? Aqui é o crescimento do paramécio aurelia vivendo sozinho e aqui do caudato vivendo sozinho. Então você viu que quando eles passaram a competir entre si, para os dois foi prejudicial. Nós temos o predatismo, quando você tem uma espécie, não é um animal que se alimenta ali de outro, tá bom? É o caso, por exemplo, dos grandes predadores aí como leão, zebra, leão, girafa. O predatismo também é um fator regulador da densidade populacional, tá? As populações de predadores e presas se autorregulam, tá? O predatismo ele tem a simbiologia mais menos, tá? Outros exemplos aqui de predatismo aqui é um mamífero aí capturando um pinguim. Aqui a libélula se alimentando aí de uma mariposa, tá? A joaninha aqui se alimentando aí de um outro inseto, pode ser com um pulgão também. A joaninha se alimenta preda o pulgão. Nós temos o parasitismo, tá? Onde você tem um indivíduo que fica ali morando dentro ou sobre o outro, só que fica sugando os nutrientes dele, tá bom? Então, o parasitismo também é uma relação mais menos, onde por parasita ela é positiva e por hospedeiro ela é negativa. E aí no caso, por exemplo, de animais, nós temos os endoparasitas e os ectoparasitas. Então, endoparasitas, por exemplo, a tênia, que ela vive ali dentro, tá? Dentro do homem. A relação da tênia com o homem é de endoparasitismo, vive ali dentro do tubo digestório. Já o piolho, o carrapato com o homem é de ectoparasitismo. Por quê? Porque o carrapato, o piolho, fica ali fora do corpo do homem. Então, um exemplo aí de ectoparasitismo. Em plantas, nós usamos os termos holoparasita e hemiparasita, tá bom? Então, a erva de passarinho, por exemplo, ela é uma hemiparasita. Por quê? Porque ela suga a seiva bruta da hospedeira, mas ela é capaz de fazer a fotossíntese dela, porque ela é provida de folhas, tá bom? E já o holoparasita,
que é o caso do cipó-chumbo, ele é até desprovido de folhas, ele não faz fotossíntese, ele suga aí a seiva elaborada do hospedeiro. Tem a capacidade de matar mais rápido o holoparasita do que o hemiparasita. Parasitismo também é um fator regulador aí do tamanho das populações, tá bom? Então, nós estamos falando aí das relações desarmônicas interespecíficas, falamos da competição interespecífica, do predatismo, do parasitismo. Nós temos também o amensalismo, que é uma relação que tem a simbologia -0. Ou seja, você tem um indivíduo que se prejudica com a relação e para o outro não fede nem cheira, é neutro. Tá? Então, nós temos situações, por exemplo, a clássica do amensalismo, que também é chamada de antibiose, onde você tem um organismo que libera uma substância que mata os outros, que mata outros organismos. Então, por exemplo, o exemplo clássico é a maré vermelha, onde as algas pirrófitas, no detalhe aqui, elas liberam uma espécie de toxina que leva à morte, por exemplo, de peixes, de mamíferos. Tá? É um exemplo aí de desequilíbrio ambiental. Tá bom? Por exemplo, nós temos também o caso da relação do penicillium, tá? O penicillium com as bactérias. Então, o Penicillium notatum, ele produz a penicilina, que é um bactericida, tá? Encontrado aí, por exemplo, nos antibióticos, que é chamado de antibióticos, que vem da antibiose. Então, você tem ali uma toxina que mata bactérias, que mata vidas, tá bom? Então, essas medicações que nós tomamos para matar bactérias, nós usamos o termo antibiótico, tá bom? Mas também para matar protozoários, vermes, também antibiótico, só que com o tempo esse termo antibiótico ficou muito atrelado a tratar as doenças bacterianas, tá? Então, nós temos também a relação do eucalipto com algumas plantas. O eucalipto também libera algumas toxinas que matam outras espécies. Normalmente você vê eucalipto dessa forma assim, sempre é um maciço ali homogêneo, impedindo ali o desenvolvimento de outras espécies de árvores, por exemplo. Nós temos o esclavagismo, quando você tem uma espécie aí que escraviza a outra, tá? É o caso, por exemplo, do chupim, que ele é uma espécie, ele bota seus filhotes nos ninhos de outras espécies, tá bom? E aí ele usa essas espécies para chocar os seus filhotes. E essas espécies vão fornecer alimento para os seus filhotes. Alguns biólogos consideram aí um tipo de parasitismo de ninhos, tá bom? Porque está ali sugando os recursos do ninho. Já outros consideram como um tipo de esclavagismo, onde ele está aí escravizando as outras aves a chocar os seus filhos e alimentar os seus filhotes. Outro exemplo aqui é o que as formigas fazem com os pulgões, tá? As formigas, elas protegem os pulgões das joaninhas, só que ao mesmo tempo elas utilizam ali vários pulgões que se alimentam da seiva vegetal, e aí elas ficam ali escravizando aquelas centenas de pulgões para poder se alimentar dessa secreção que sai pela cloaca, tá? Desses pulgões. É uma secreção rica em açúcares, bem docinha, tá bom? Bom, além dessas relações ecológicas, nós temos também formas especiais de adaptação, tá? É o caso, por exemplo, da camuflagem, tá? Onde você tem espécies aí que adquirem colorações ou formas do ambiente para se proteger ali dos predadores ou ajudar no processo de captura de presas. Nós temos os exemplos de mimetismo, que são espécies que imitam a outra para se beneficiar também novamente, ou para ajudar na captura de presas,
ou para fugir de predadores, tá bom? Caso aqui, por exemplo, de borboletas que tem formas parecidas, tem vários casos de mimetismo, tá? E nós temos também o aposematismo, que é a chamada coloração de advertência, onde você tem espécies aqui de animais, de plantas, de fungos, que quando elas apresentam essas cores fortes, chamativas, elas representam aí organismos que são tóxicos ou que têm um paladar desagradável, tá bom? Por isso que é chamado também de coloração de advertência, informando que o predador que, ó, se você me devorar, você não vai se dar bem, tá certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui, façam as questões e até a próxima. Tchau!